Olá, seja bem-vindo a mais um Esse Podcast é uma História. É um podcast com conteúdos voltados para ensinar sobre história geral, história do Brasil e enriquecer a você, ouvinte, com os mais variados conteúdos históricos essenciais para o desenvolvimento humano. Afinal de contas, conhecer o passado é a única maneira de conseguir projetar um futuro de sucesso. Dimas da Cruz Oliveira, Grandes Batalhas. Prefácio. Quando falamos em batalhas, imaginamos logo um quadro quase medieval, onde grupos de homens, a pé e a cavalo, disputam a posse de uma região. No mais terrível conflito já assistido pelos olhos humanos, porém, a Segunda Guerra Mundial, as batalhas tiveram um caráter moderno, inexorável. Elas foram travadas muitas vezes marcadas pela ciência, sem que os principais implicados, os próprios estrategistas, jamais se vissem. Falamos aqui de um e outro tipo de batalhas, as combatidas à baioneta calada e as feitas com armas de última geração, como explosivos, teleguiados e bombas atômicas. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por suas dimensões gigantescas, por suas batalhas ferozes nas quais muitos modernos armamentos foram experimentados pela primeira vez na história. Essas batalhas, onde a inteligência dos estrategistas foi tão decisiva quanto a potência daqueles armamentos, foram travadas no ar, em terra, no mar e sob a superfície dele. Algumas delas tiveram curta duração, sendo decididas em poucos dias, enquanto outras se estenderam por longos meses, implicando no mútuo extermínio de milhares de soldados e de civis. De qualquer modo, essas batalhas foram decisivas na evolução do conflito, desde a primeira, travada na Polônia, até a última, que assustou o Extremo Oriente. Apresentamos aqui um quadro sucinto das maiores batalhas da maior das guerras. Dimas da Cruz Oliveira, Grandes Batalhas, editora Hunter. Dimas da Cruz Oliveira, formado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino, de Uberaba, Minas Gerais. É professor aposentado da Rede Estadual de Minas Gerais, autor, entre outras obras, de Galileu e Estudos de Literatura Antiga. Introdução. Por suas próprias dimensões, a Segunda Guerra Mundial deveria tornar-se célebre. De fato, as operações que envolveram o conflito, iniciado em setembro de 1939, com a invasão alemã na Polônia, se estenderam pouco a pouco por todo o continente europeu, com pouquíssimas exceções, e depois pela África e a Ásia, quando os japoneses atacaram a base aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, pertencente à Marinha Norte-Americana, e incendiaram, por assim dizer, toda a vastidão do Pacífico, transformando-o num cenário de guerra. Por isso, é interessante estudar os pontos centrais dessa guerra, classificando as principais batalhas, ou seja, aquelas de cujo desfecho dependia o curso posterior de todo o conflito. Nessas batalhas memoráveis foi decidido o destino dos combatentes. Nelas pareceram milhares de soldados de ambos os lados e foram confirmadas ou desmentidas as previsões dos generais e dos estadistas, cujas decisões tinham levado à guerra. Trata-se de batalhas épicas envolvendo um monte de recursos bélicos jamais vistos antes, mesmo se levarmos em consideração todas as guerras anteriores travadas em todos os continentes. Um arsenal vastíssimo empregado na luta, proveniente das indústrias dos países beligerantes, de seus aliados ou dos que lhes estavam sujeitos. Foram empregados todos os recursos técnicos imagináveis, desde os mais antigos engenhos e armas de guerra até máquinas de última geração, produto refinado do pensamento inventivo humano voltado para a destruição. Foram envolvidas populações inteiras, muitas vezes civis inocentes, que desejavam apenas escapar da morte
e da ruína de seus lares. Os dos desastres da fome e da doença. Foram enviados, enfim, todos os esforços da arte bélica na disputa desesperada pela vitória final. Dizemos desesperada porque, pelo menos na primeira fase da guerra, estava indefinido o resultado. O eixo, aliás, parecia definitivamente vitorioso com seus triunfos na Europa Ocidental e na invasão da Rússia. O mesmo podendo ser dito acerca dos avanços japoneses na Ásia. Assim como Hitler tinha avançado com rapidez impressionante sobre a Polônia em 1939 e sobre a França no início de 1940, repetindo a façanha em 1941, ao atacar a União Soviética, também o Japão tinha conquistado em pouco tempo não apenas a China costeira e a região da Manchúria, mas tinha estendido o seu império até a Indochina, a região de Burma, e atingindo o portal da Índia, num tempo recorde, além de conquistar as Filipinas, a Indonésia e vários arquipélagos, ameaçando a Austrália e colocando em xeque o domínio britânico em todo aquele imenso território. A proporção desses triunfos era tão grande que ninguém podia prever o curso da guerra e o seu resultado final, exceto, é claro, aqueles estrategistas que contavam com o peso imenso da ajuda norte-americana na guerra contra o eixo e com a capacidade de recuperação da União Soviética. Entre esses estrategistas estavam, por incrível que pareça, até mesmo alguns pertencentes ao eixo. No Japão, por exemplo, alguns militares tinham estudado e viajado pela América do Norte e visto de perto o poderio industrial dos Estados Unidos. Eles sabiam, portanto, que inimigo temível o Japão desafiava ao atacar Pearl Harbor. Por outro lado, embora evitando cuidadosamente os erros de estratégia cometidos pela Alemanha na Grande Guerra de 1914 a 1918, ou Primeira Guerra Mundial, Hitler acabou cometendo outros, ainda mais graves. Um deles, imperdoável aos olhos dos estudiosos, foi o de deixar escapar o exército franco-britânico encurralado em Dunkerque, em 1940. A vaidade de Göring, o chefe nazista da aviação, o fez reivindicar exclusivamente para si a glória de destruir o inimigo cercado, desprezando as forças auxiliares da infantaria e das divisões blindadas e impedindo a elaboração de um plano para o bloqueio submarino do Canal da Mancha. Isso permitiu aos britânicos improvisar a sua famosa ponte com o porto de Dunkerque, utilizando até barcos de pescadores e preservando uma reserva militar importantíssima para o futuro. Outro erro de vastas proporções por parte da Alemanha foi confundir a batalha aérea sobre o Canal da Mancha e a Inglaterra com a devastadora Guerra Relâmpago, desencadeada contra a Polônia em 1939, porque além de não dispor de caças tão eficientes quanto os ingleses e usar a mesma tática de simples apoio aéreo a forças terrestres, experimentada com sucesso na Polônia, os nazistas acabaram fazendo a opção de abater o moral britânico e espalhar o terror sobre áreas civis mediante bombardeiros indiscriminados. Ao abandonar o bombardeiro cirúrgico de portos, aeroportos e concentrações industriais, os alemães concederam aos britânicos as condições necessárias para manter a Royal Air Force, ou Real Força Aérea, em combate. O resultado foi a perda da Batalha da Inglaterra pelos alemães e o abandono definitivo da famosa Operação Leão Marinho, planejada por Hitler para a invasão das Ilhas Britânicas. Mas o erro fatal de Hitler ainda estava por vir, porque sem ter vencido a Inglaterra a oeste, ele se voltou para o leste a fim de prosseguir em sua obsessão de dar aos alemães seu espaço vital nas planícies russas. Esquecido daquele famoso pensamento do pensador alemão Hegel, de que quem não conhece a história está condenado a repeti-la. O antigo estudante austríaco
apaixonado por leituras históricas, veio atacar a Rússia na Operação Barbarossa, com gigantescos exércitos e um material de guerra de proporções igualmente assustadoras. Os resultados iniciais da Operação Barbarossa foram surpreendentes, é verdade, parecendo confirmar as previsões otimistas de Hitler. À medida que mais e mais exércitos e territórios do inimigo caíam em suas mãos, o que ele não podia imaginar, entretanto, é que a lição fornecida por Carlos XII da Suécia e por Napoleão Bonaparte implicava no reconhecimento de que o colosso russo era apenas aparentemente frágil, sendo dotado, na realidade, de um poder incrível de resistência e reação contra eventuais invasores. Repelidos a princípio, os russos solidificaram depois as suas linhas, organizavam a defesa e aproveitavam das terríveis condições climáticas em que viviam e partiam para o contra-ataque. A dureza do soldado russo médio, aliás, já tinha sido provada na experiência da guerra contra a Finlândia, observada de perto pelos alemães. Foi assim que, pouco a pouco, os exércitos alemães foram cercados e dizimados, recuando lentamente e lutando contra verdadeiros leões, é verdade. Porém, sendo levados de volta para o oeste, na direção da mesma Polônia, conquistada por eles no início da guerra, e de lá até a própria Alemanha, até que os russos foram hastear sua bandeira sobre o antigo parlamento alemão e a chancelaria do Reich de Hitler, em Berlim. Enquanto isso, de sua parte, os japoneses cometiam dois grandes erros estratégicos. O primeiro foi o de, na embriaguez das vitórias sucessivas sobre a China e as forças britânicas, terem se expandido em demasia através de um território que ia da Manchúria até quase a Índia, por um lado, e da península da Coreia, por outro, até os arquipélagos mais próximos da Austrália. E o outro erro, talvez ainda mais grave, do Japão na Segunda Guerra Mundial, foi não ter ouvido os apelos de seu aliado do eixo, que desejava um ataque nipônico contra a União Soviética a partir da Manchúria. A conjugação de forças inimigas provenientes da própria Sibéria e ao longo da ferrovia que cruza a região interligando Moscou e o porto de Vladivostok poderia ter impedido a evacuação estratégica de indústrias, mão de obra e recursos militares para além dos montes Urais, assim como o afluxo de reservas de tropas siberianas realizando no auge da Operação Barbarossa pelos russos. Além disso, em todas as regiões ocupadas, naquelas dotadas de uma geografia irregular, surgiram as famosas guerrilhas, um fator importante e ainda pouco estudado na história da guerra. No caso russo, a guerrilha contribuiu poderosamente para a desorganização das forças de ataque inimigas, para a interceptação das linhas de comunicação e a sabotagem, mas também merecem destaque a guerrilha antifascista italiana e a iugoslava. No Oriente, o destaque cabe aos combatentes da selva, que se levantaram contra as forças japonesas de ocupação, demonstrando uma elevada organização militar e política, a qual, aliás, seria usada mais tarde no pós-guerra contra os ocidentais colonizadores. Fim da introdução.